Imagina você aprender economia e investimentos através de uma história. Sim, aqui em Investland você já sabe nossa didática. E hoje eu vou te mostrar como 3 pessoas que naufragaram no meio do Mar do Caribe sobreviveram, aprenderam economia e investimentos numa ilha deserta. Além disso, você vai aprender conceitos como o capital. Talvez você já tenha ouvido alguém da direita, da esquerda, um comunista falando o capital ou o dono do capital, e você vai aprender aqui. Você já ouviu algo como renda fixa, renda variável, emprestar para alguém, ser sócio, juros? Ou talvez o enriquecimento de uma nação através da produção, reserva de emergência, poder de poupança. Tudo isso você vai aprender na história de hoje. Esse vídeo é um relançamento de um que eu fiz no começo do canal, mas agora com algumas modificações. E eu acho que vale muito a pena você assistir, principalmente se você é novo aqui. E eu gosto tanto dessa história que antes de passar ela para vocês, vamos colocar a vinheta estendida do canal Investland, que talvez você nunca tenha visto. No máximo você viu aquela parte do globo. Mas confere a nossa vinheta estendida. Centenas de anos atrás, uma tempestade fortíssima tomou conta do Mar do Caribe, onde 3 pescadores, Arthur, Bruno e Caio, estavam em seu barco de pesca, que infelizmente acabou naufragando. Na manhã seguinte, com sorte, os 3 acordaram em um lugar diferente. Bruno, ainda deitado na areia e ainda ofegante, diz: "Ufa, ainda estamos vivos. Nem acredito." Caio, ainda tentando se levantar, diz: "Tudo bem, estamos vivos, mas aonde viemos parar?" E Arthur, que já estava de pé, observando ao redor, responde: "Galera, estamos perdidos no meio do nada, numa ilha, no meio da imensidão do Oceano Atlântico." Então, sem quase nenhuma ferramenta, sem tecnologia, só a natureza, a necessidade e muita fome, cada um teve que pescar com as próprias mãos para sobreviver. Já que eram pescadores, isso não deveria ser muito difícil, pensaram eles. Mas na prática era bastante difícil e todo mundo só conseguia pegar um peixe por dia, o suficiente para sobreviver. E essa rotina foi passando e eles foram vivendo assim dia a dia e nenhum sinal de resgate. Até que num dia de pesca comum, Arthur, em vez de pescar, fica parado na praia, pensativo e reflexivo. Pensa ele: "E se um dia eu adoecer? O que eu vou comer, já que eu não poderei pescar? A vida vai ser só isso? Eu vou acabar morrendo. Não tem como eu ficar consumindo só um peixe por dia. Eu não aguento isso." Enquanto Arthur refletia, Bruno e Caio olhavam desconfiados para ele. E Arthur então toma uma decisão drástica. Ele decide não ir pescar e vai rumo à floresta. Bruno e Caio então olham para ele questionam: "Ei, Arthur, você está indo para onde? Você não vai pescar?" E Arthur diz: "Não, eu não vou pescar. Eu vou construir uma rede." Bruno e Caio se olham entre si e começam a rir e dizem: "O Arthur está louco, isso vai dar errado e ele vai morrer de fome." Mas Arthur não estava nem aí. Ele tinha decidido empreender, que é tomar risco para obter algo maior. E calma aí, aqui em Investland somos empreendedores, mas não somos malucos por todo tipo de risco. Há riscos que não se pode correr, como por exemplo o risco da ruína. Mas isso veremos em outros vídeos adiante. Voltando para nossa história. Arthur, na sua missão de construir a rede, trabalhou muito. Até que um dia inteiro depois, quase 2, depois de muitas horas de trabalho, Arthur finalmente consegue fazer a rede. E é uma rede funcional. E rapidamente ele vai para o mar testar. E algumas horas depois, eureka! Com o auxílio da rede, agora ele era capaz de pescar pelo menos 2 peixes por dia. Arthur tinha criado o primeiro capital da ilha. A rede, ela é um capital físico. O capital é tudo aquilo que não é consumido na hora, pois todo capital é aquilo que ajuda na produção de bens e serviços. A rede é o capital e o peixe é o bem de consumo. O peixe será consumido e o capital, que é a rede, gera o peixe. Claro que com a ajuda do Arthur. E assim, você acabou de aprender o que é capital. Se essa foi a primeira vez que alguém te explicou o que é capital e bem de consumo de uma maneira tão simples e didática, se inscreve aí no canal. Esses vídeos dão bastante trabalho para fazer, mas tudo bem. Para você aprender investimentos, aqui em Investland a gente se dedica para ensinar para você economia, finanças e investimentos da melhor maneira do mundo. Então já se inscreve aí. Voltando à história, Arthur percebeu algo poderoso. Ele não precisava gastar todo o tempo dele pescando, porque com a rede agora ele conseguia capturar 2 peixes por dia em vez de 1. Isso significa que se ele trabalhasse por alguns dias e poupasse,
poderia parar de pescar temporariamente e usar seu tempo para fazer algo maior. E Arthur, pensando em voz alta, organizando os peixes no chão, disse: se eu pescar 4 dias, eu terei 8 peixes. Isso significa que nos próximos 4 dias eu posso não pescar e ainda vou ter o que comer. E melhor, eu terei tempo livre para construir algo útil. Então, eu guardarei esses peixes no sal e ele vai ficar conservado e eu vou fazer outra coisa. Assim, Arthur acaba de criar a sua reserva de emergência, uma poupança em peixe, que seria o seu dinheiro, que ele pode usar caso ocorra algo grave. Como se ele ficasse doente, por exemplo, e acabasse não podendo pescar. Ou até podia usar a reserva para outra situação especial. Neste caso, Arthur usou a reserva para fazer outra coisa. Ele decidiu empreender e decidiu começar a construir coisas. A primeira coisa que Arthur construiu foi uma escada, e isso lhe permitiu apanhar cocos e frutas de maneira mais fácil, tendo assim agora muitos peixes e muitos cocos. Logo em seguida, ele teve uma outra ideia mais ambiciosa. Ele falou: cara, eu não vou mais dormir no chão, eu vou fazer a minha própria casa. Poucos dias depois, então, Arthur construiu a sua casa e estava extremamente feliz. Caio olhou para ele chocado e falou: o que é isso? É uma casa? Bruno, boquiaberto, disse: meu irmão, como você conseguiu fazer isso? E Arthur disse: é simples. Enquanto vocês pescavam todos os dias para sobreviver, eu trabalhei apenas 4 dias pescando e poupei outros 4. Esses outros 4 dias livres, eu investi o tempo para construir coisas boas para mim e mudar minha vida. Bruno e Caio então olham para ele surpresos e pela primeira vez começam a entender a lógica. Até que, algumas horas depois, Bruno e Caio, com um sorriso amistoso, chegam com o Arthur e dizem: Arthur, amigão, nosso brother, cara, você poderia emprestar essa rede aí pra gente, né? Assim, a gente consegue pescar mais rápido. Começamos a investir também, e todo mundo sai ganhando. Arthur então para de afiar um pedaço de madeira que estava afiando, olha pra eles e fica pensativo. Depois de pouco tempo pensando, Arthur diz: mas e se vocês perderem ou rasgarem minha rede? O que eu faço? Bruno falou: a gente toma cuidado, fica tranquilo, a gente vai emprestar rapidinho. Arthur, balançando a cabeça, disse: eu paguei um preço muito alto para construir essa rede. Passei fome para ter tempo de fazê-la. Não posso simplesmente dar isso de graça. Bruno e Caio então olham um para o outro frustrados. E Caio insiste: Arthur, mas somos amigos, você já tem uma casa, você já tem peixe sobrando, que mal tem em ajudar? Arthur disse: amigos, amigos, negócios à parte. Ou melhor, sobrevivência à parte. Isso aqui é sobrevivência. Se vocês querem uma rede, façam como eu fiz. Sacrifiquem alguns dias de pesca e construam uma. E Caio falou: Arthur, mas assim nós vamos passar fome. E ainda pode dar errado. Mas ainda assim Arthur não concordou e não emprestou a rede. Se você está aí pensando que Arthur é mau, é porque não sabe o final da história. Mas então, alguns dias se passaram e Bruno e Caio têm outra ideia, uma ideia genial. Mas antes de saber essa ideia genial, além de se inscrever no canal, responde aqui nos comentários. Sem ver o final do vídeo, hein? Numa situação de sobrevivência, em que só você tem a rede que você fez com tanto trabalho, você teria emprestado a rede para seus amigos? Deixa aqui no comentário que eu quero saber a sua opinião real. E não vale ver a resposta no final do vídeo. Mas continua aqui com a gente que você vai descobrir. Voltando, Bruno e Caio então se aproximam de Arthur com um ar determinado. E Caio sorrindo diz: Arthur, tivemos uma ideia, um negócio que vai ser bom para todo mundo. E Bruno disse: isso mesmo. Arthur, você além da rede tem o estoque de peixe, certo? Então em vez de emprestar a sua rede, por que você não empresta uns peixes pra gente? E Caio completa: e não será de graça, Arthur, porque entendemos que você pagou um preço. Então, daqui a algum prazo, cada peixe que você emprestar agora pra gente, nós te devolveremos 2 peixes. Ou seja, a cada um, você ganha 2. Arthur então fica refletindo e pensa: então, eu empresto peixes agora e recebo em dobro, sem precisar pescar. Isso é bom, porque antes, mesmo com a rede, eu pescava mais, mas eu precisava pescar, precisava trabalhar. Agora, eu ganho dinheiro, ganho peixes, sem trabalhar. Então, Arthur vira para Bruno e Caio e disse: ok, negócio fechado. E assim, sem perceber, eles acabaram de criar a primeira operação financeira da ilha, o empréstimo a juros, que aqui em Investment você aprendeu que toda vez que alguém empresta para alguém, é chamado de renda fixa. Por quê? Porque já se sabe o quanto se vai ganhar. Neste caso, é um juros pré-fixado. A cada um peixe emprestado, eles vão pagar com 2. Com o negócio fechado, Bruno e Caio saem felizes da conversa e dizem: cara, somos gênios. Podemos agora focar em construir nossas próprias redes sem ter que passar fome, porque comeremos os peixes que a gente pegou emprestado do Arthur. Depois, quando finalizarmos nossas redes, pagamos a dívida e ainda ficamos com a rede pra gente, o que aumentará a nossa produção. E não é que era verdade? O tempo se passou, Bruno e Caio pagaram a dívida e com a rede agora conseguiram fazer até poupança e com isso terem tempo livre para também construir suas casas, escadas e ferramentas. E aí, uma mágica aconteceu. Você sabe o que se passou com a ilha meses depois? A ilha estava muito mais próspera do que antes. Havia casas, pontes, barco de pesca, lareiras para se aquecer dentro de suas casas, uma estrutura digna, muitos capitais e muitos bens de consumo. E agora, os 3 se dedicavam ao projeto de longo prazo, bem ambicioso aliás, que era de 1 a 2 anos construir um barco grande com estrutura física para aguentar meses no oceano e também estrutura de mantimentos, peixes, fogo, água,
com todos os bens de consumo e capitais que produziram na ilha. E com isso, talvez seja possível passar meses no mar e voltar à civilização. Mas independente da volta à civilização, o fato é, a ilha prosperou. Gostou dessa história incrível, né? Agora eu quero fazer um teste com você, para saber se você aprendeu mesmo. Sim, aqui em Investland nós temos muitos quiz, testes e questionários, para ver se você aprendeu mesmo. E aliás, me conta aqui nos comentários, seja sincero, hein? Se você acertou ou não as perguntas que eu vou fazer aqui. Então vamos lá, pergunta 1. Se todos no começo continuassem consumindo um peixe por dia, ou seja, consumindo tudo que ganhavam, o que teria acontecido com a ilha? Pausa o vídeo, pensa bem e volta aqui. Resposta: a ilha estaria no mesmo lugar. Ou pior, eles poderiam estar mortos. Porque um belo dia que eles ficassem doentes, não teriam condições de pescar e poderiam morrer de fome ou da própria doença. Acertou essa? Me diz aí. E vamos lá, pergunta 2. Por qual motivo você acha que a ilha prosperou? Qual foi o motivo principal? De novo, pausa o vídeo, pensa e volta aqui. Resposta: a ilha prosperou porque alguém construiu poupança. Quem? Arthur, quando começou a ter a poupança de peixe. E como ele fez isso? Apenas com um dia de privação de consumo. Ou seja, ele não era muito consumista. Fica até a dica pra você que tá vendo esse vídeo, hein? Não seja muito consumista. E assim, ele construiu a sua poupança, que serviu de reserva de emergência e de base para correr riscos empreendendo. Mas essa pergunta 2 talvez fará mais sentido quando a gente responder a pergunta 3, que é essa. Pergunta 3. Por qual motivo a ilha prosperou como um todo? Não só Arthur prosperou, mas todos os 3 personagens prosperaram. Qual foi o motivo? Pausa o videozinho, pensa aí e me diz. Resposta: a ilha prosperou para todos porque alguém investiu o dinheiro que poupou. Sim, e alguém usou o mercado financeiro. Você não lembra? Eles criaram a primeira operação de renda fixa da ilha, que é o nome chique para empréstimo. Isso você aprendeu aqui em Investment. Onde Arthur emprestou peixes e Bruno e Caio tomaram peixes emprestados a juros. E como Bruno e Caio não tomaram empréstimo somente para consumir, que essa é a pior dívida do mundo, mas eles tomaram empréstimo para investir e empreender, então deu certo. Eles acabaram também construindo capital, aumentando a produtividade da ilha, o que gerou mais bens de consumo também. Resultado, a ilha, a família, a nação prosperou. Ou seja, em resumo, os 3 passos para prosperar estavam aí. Primeiro, ter uma renda. Eles tinham a renda de peixe e empreendendo também aumentaram a renda. Segundo passo para prosperar, poupança, principalmente Arthur no começo, porque não consumiu tudo o que ganhava. E o terceiro passo para prosperar é investir. Arthur não deixou a poupança dele parada, como muita gente faz. Ele investiu. Com isso, a economia da ilha girou e todos prosperaram. Mas agora, e você que está vendo esse vídeo, adivinha o que você precisa fazer para prosperar? A mesma coisa. Daniel, como assim? Exatamente, seguir os 3 passos. Primeiro, ter renda, preferencialmente ganhar mais. Aqui em Investland vamos falar muito disso também. Segundo passo, poupar, não ser consumista, não consuma tudo o que ganha. Eu sei que dezenas de pessoas que não conhecem o mundo real dizem, eu, Daniel, sei que dezenas de milhões de pessoas no Brasil ganham pouco e é quase impossível poupar. Você não vai ficar rico também investindo só R$50 por mês. Então, por isso que eu falei que o passo anterior, ganhar mais, é muito importante. Então, assim que possível, aumente a sua renda. E assim, ganhando mais e poupando, você vai para o terceiro passo, que é investir o dinheiro que você poupou. E você está no canal mais didático do YouTube para aprender isso. Aplique esses 3 conceitos na sua vida que eu tenho certeza que as coisas serão incrivelmente melhores para você. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos. Se inscreva no canal. É de graça, poxa, apertar um único botão. Você viu o quão bem esse vídeo foi produzido e foi didático para você? Olha, eu não tô te pedindo peixes como juros, eu não tô te pedindo dinheiro, eu não tô te pedindo nada. Somente para você se inscrever, que é de graça. Foi uma honra dividir esse tempo com você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.